Você lembra quando eu compartilhei esse vídeo com vocês? No caso foi ontem, tá? Compartilhei com vocês esse trecho aqui. Escuta isso aqui. Presta atenção nisso aqui. O presidente do Corinthians, tendo o Tite livre no mercado, tem a obrigação de, antes de mais nada, ligar pra ele. É o maior técnico da história do Corinthians, é o melhor técnico do futebol brasileiro. E beleza, se ele falar não pro Corinthians, se ele falar que não quer trabalhar agora, se ele falar que quer mais dinheiro, tudo bem, mas você tem que tentar, cara. Isso que tá me estranhando nessa situação. Por que não ir no Tite e já direto no... Pronto, vamos lá, tá bom? Aí, aqui é do meu timão, certo? É o Vitor Chicaroli, meu timão. Bora ver essa notícia aqui, pessoal. Corinthians fez sondagens ao técnico Tite antes de focar na contratação de Dorival Júnior, mas recebeu a informação de que o treinador pode estar a caminho da Arábia Saudita e por isso não avançou nas conversas. Ou seja, ouviu o quarto não do Tite, pelo menos acho que é o quarto não do Tite, seguido desde que ele saiu do Corinthians, desde que ele saiu da seleção brasileira. A definição de um novo comandante do timão deve ficar para o fim de semana, pois o presidente Augusto Melo viajou com a família para descansar nesta sexta-feira. O Tite, mais uma vez, cagou para o Corinthians. Mais uma vez. Aí você fala, Jeff, mas cara, né, tem que relevar, porque é a Arábia Saudita, então ele vai ganhar muita grana lá. Como o Tite precisa de dinheiro, né, pessoal? Como o Tite precisa fazer o dinheiro dele que ele não fez ainda na carreira, né? O Tite não passou muitos anos na Arábia já, né? O Tite treinou na Arábia, trabalhou na Arábia. Ele pediu para o Corinthians, ele se ofereceu para o Corinthians contratá-lo em 2010, se eu não estou enganado. Ele pediu para o Corinthians contratá-lo. Depois o Corinthians bancou, depois da eliminação para o Tolima, bancou o Tite com toda a pressão. Aí ele sai e volta. O Corinthians demitiu o Mano Menezes, que fazia até um trabalho bom, que levou o Corinthians até a Libertadores e montou aquele time campeão de 2015, que a gente só endeusa o Tite para aquilo ali, mas quem montou aquele elenco foi o Mano Menezes. Quem estruturou aquele time de novo foi o Mano Menezes. Como o Mano Menezes havia estruturado o time campeão de 2011 e 2012 pelo Corinthians. E aí, mais uma vez, o Corinthians vai lá e se humilha para esse senhor aqui, que eu tô pegando nojo desse profissional aqui. Tô pegando o nojo dele, cara. E outra coisa também, né? O time precisando de técnico e o presidente viajando com a família, né? O cara é presidente do Corinthians que está sem técnico e acha que tem o direito de descansar. Tem hora e tem hora, né, pessoal? Convenhamos, né? Tem horas para tudo. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para almoçar, tem hora para jantar, tem hora para trabalhar, tem hora para viajar, tem hora para contratar treinador. Tome aí, seu Tite esperando a Arábia Saudita. Tome aí, na cara de quem ainda fica se humilhando por causa desse ingrato aí. E aí, cara, tem umas coisas que me chateiam muito em questão de treinador e informação de jornalista. Porque é o seguinte, ó. 17 horas atrás, Fabinho Soldado e Dorival Júnior se reuniram na sexta-feira, mas não tiveram desfecho sobre a possibilidade do técnico assumir o comando do Corinthians. O Timão apresentou uma proposta ao treinador que pediu um tempo para pensar. Uma nova conversa entre as partes acontecerá neste sábado. Ó, Corinthians não avança por Dorival. O técnico era plano A, mas o clube não abriu negociação direta. O técnico Dorival Júnior ainda não recebeu uma proposta depois de o clube tê-lo alcançado ao ponto de favorito para substituir Ramon Dias. O time paulista indicou a procura a Dorival Júnior, mas nem o staff do treinador, nem ele próprio foram contatados diretamente pela direção corintiana nesta quinta-feira, quando o Ramon Dias foi demitido. O Corinthians ainda não descarta Dorival, mas vai avaliar outros nomes, segundo apurou o blog, né? E aí, que é de 2 horas atrás, a diretoria do Corinthians trabalha para concluir ainda neste fim de semana os últimos detalhes burocráticos e anunciar Dorival Júnior como novo treinador. O acordo, que está em fase final de acerto, deverá ter validade até dezembro de 2026. André Hernan e Bruno Andrade, tá? Informação aí desses dois jornalistas. Aí você fica assim, o que está acontecendo? Quem que tem a razão aqui? Para vocês verem como é difícil muitas vezes levar a sério o jornalismo esportivo, porque cada um tem uma informação completamente diferente do outro. Não é um detalhezinho ou outro. Não, é muito diferente, cara. É impressionante como a gente não tem um consenso nunca. O Jorge Igor falou sobre a diferença dos treinadores aqui. Vamos ver o que ele falou aqui, pessoal. Precisamos lembrar o seguinte. Está saindo um treinador que não conseguiu resolver o problema da defesa. André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique, todo mundo mal. Todo mundo mal. Se trocava um pelo outro, o desempenho era igualmente ruim. O Dorival Júnior teve um desempenho defensivo ruim na seleção brasileira. O Ramon Dias tomava gol todo jogo, o Dorival também.
O Ramon Dias saiu com um gol tomado de média por jogo. O Dorival Júnior na seleção brasileira também. E olha que tinha ali o Gabriel Magalhães, né, que desde a era de início se firmou como titular absoluto da seleção, jogando num nível muito bom, mas ainda assim era uma defesa vulnerável, era um time que sofria gols de adversários de diferentes níveis. Então o Corinthians pode estar trazendo, acho que o Dorival vai acertar, talvez no momento que você esteja vendo o vídeo já tenha acertado, um treinador que tem ótimas ideias do meio para frente, é muito bom de relacionamento, trato fácil, isso pode ser muito útil. Tinha gente quando o Dorival pegou o Flamengo que, como é que o Dorival vai lidar com esse vestiário aí, hein? O Gabigol, com o Bruno Henrique, ele não vai aguentar. E o Dorival tirou de letra. Precisamos. Mas se for o Dorival, cara, a gente tem que pegar o retrospecto dele, não pela seleção, porque pela seleção a gente vê que nem o gênio Tite deu jeito, né? Nos clubes, pelo contrário, foi muito bem, muito bem. Nos últimos trabalhos dele foi sensacionais, cara. No Ceará já retomou, mostrando que estava diferente, que evoluiu. E aí, dos anos anteriores, né? No Santos já tinha feito um trabalho muito bom, só que ele melhorou, cara, parece que melhorou. Aí foi pro Ceará e tal, deu muito certo, foi pro Flamengo, deu muito certo, mais do que qualquer pessoa esperava. Tá. Em determinado momento reclamaram que o time do Flamengo não jogava muita bola, podia jogar um pouco mais, e por isso contrataram o Vitor Pereira. Esse fufu. Aí depois foi pro São Paulo, arrebentou também com um time muito limitado. Então, e essa daqui, segundo o meu timão, é a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje daqui a pouco, né? Contra o Sport, tá? O Donelli, Léo Maná, o Charles, Félix Torres, Gustavo Henrique, Andileri, Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, Romero, Yuri Alberto e Memphis. Aí vocês que pegavam no pé do Ramon Dias, eu lhe pergunto, quais são as outras opções para o Corinthians montar um time aqui? Quais são as variações? E o meu timão insiste em colocar o Romero por dentro, sendo que o Romero não joga aqui. Não sei se é para gerar engajamento, para as pessoas reclamarem. O Romero não joga aqui, cara. Na verdade, o Romero não tem posição fixa. Com o Ramon Dias, eu não sei com o Orlando Ribeiro, né? Mas bora ver aí, bora aguardar. Comenta aqui embaixo o seu palpite pro jogo de hoje. Comenta aí, ó. Galera já reclamando aqui, ó. Perdemos de novo. O Romero de meia para acabar com o sábado de qualquer um. Coloca o Charles na lateral e coloca o Felipe Longo no gol. Charles na lateral direita e teste Felipe Longo, quem concorda? Tem as pessoas falando, né? Charles na lateral direita. Felipe Longo. O problema é que o Felipe Longo também é outra aposta, né? Outro jogador de base. Então é difícil também. Mas realmente o Donelli tá bem queimado. Se o Donelli hoje tomar mais um gol, nem que seja fora da área, vai reclamar. E tem uma coisa do Donelli que eu vim reparando, é que ele não pega impulso para pular na bola, mas isso é assunto para outro vídeo. Nos gols que eu tava vendo ele tomando assim, ele meio que salta de onde ele tá para tentar alcançar a bola. Ele não alcança, não tem como. Ele não tem aquela malandragem de botar um pé na frente, por exemplo, no pênalti. Ele dá um passo pro lado esquerdo para poder pular pro lado direito. Ele não bota a perna do lado direito para dar um impulso para pular pro lado direito. Então, ele fica muito longe da bola. Então, talvez está faltando técnica pro Matheus Donelli, tá? Enfim, comenta aí sua opinião sobre tudo isso, deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.